Se você usa o ChatGPT, o Claude ou o Gemini na sua empresa, você já está sobre uma lei europeia que ninguém no Brasil está comentando. Não é LGPD, não é o marco legal da IA que está tramitando aqui no Senado, é o IA Act. E ele já pega empresa brasileira do mesmo jeito que a GDPR pegou lá atrás. Nos próximos 8 minutos eu te conto o que é, o que já vale e o que provavelmente vem aqui para o Brasil. Deixa eu começar por um paralelo que resolve muita coisa. A União Europeia aprovou a GDPR em 2016. Ela entrou em vigor em maio de 2018 e, enquanto isso, no Brasil, o assunto era ignorado por quase todo mundo. Poucos meses depois, o Brasil aprovou a LGPD, em agosto de 2018, copiou a estrutura, princípio, copiou categoria, trocou o nome da autoridade fiscalizadora e ajustou alguns detalhes, e isso entrou efetivo aqui no Brasil em setembro de 2020. O padrão: a União Europeia aprova, o Brasil adapta em 2 anos, entra em vigor em 4. Com o IA Act, o cenário é o mesmo. A lei europeia já está em vigor por lá e a PL 2338, chamado de Marco Legal da IA, também já está tramitando aqui no Senado com estrutura calçada no modelo europeu. Quem estuda a IA Act hoje já entende 80% do que vai virar lei aqui. Bom, mas vamos então para algo mais concreto. O IA Act é a primeira lei do mundo que regula inteligência artificial de forma ampla. Publicada como Regulamento da União Europeia, número 2024-1689, em julho de 2024, entrou em vigor também em agosto de 2024. A lógica dela é bem simples. Sistema de IA de risco alto tem obrigação alta. Sistema de risco baixo tem pouca obrigação. E o sistema de risco inaceitável é proibido existir no mercado europeu. E ela é extraterritorial. Isso significa que se a sua empresa coloca um sistema de IA no mercado europeu, ou se o output do seu sistema é usado dentro da União Europeia, você já entra na lei, não importa onde a sua empresa está sediada. Você em Belo Horizonte, atendendo o cliente em Munique, a sua ferramenta processa dados de usuário alemão, você já está dentro. A mesma lógica de extraterritorialidade da GDPR. A lei divide o sistema de IA em 4 categorias, e a parte que decide se a sua operação vai ter dor de cabeça ou não. A primeira, risco inaceitável. Proibido sistema de manipulação subliminar como social scoring, como modelo chinês, reconhecimento facial em tempo real em espaço público, inferência de emoção em ambiente de trabalho ou sala de aula, categorização biométrica que deduz religião, raça, orientação política, nada disso pode existir no mercado europeu, e que bom. O segundo tem alto risco, que já é permitido com obrigação pesada, por exemplo, sistema usado em infraestrutura crítica, educação, RH, para recrutar e avaliar pessoa, crédito, serviços essenciais como aplicação da lei, imigração, justiça e processo eleitoral. Se a sua empresa usa IA para triar currículo, dar score de crédito ou tomar decisão sobre benefício, está aqui. Um exemplo: a sua fintech usa um modelo próprio para dar nota de crédito. Alto risco. Sua ferramenta interna de recrutamento filtra candidato com IA, também alto risco. O seu produto de saúde recomenda tratamento baseado em modelo, também alto risco. Todos precisam de gestão de risco documentada, auditoria, supervisão humana, obrigatória e também log de evento. E o terceiro, o risco de transparência, que é o chatbot, por exemplo, que você usa aí na sua empresa, ele também precisa se identificar como IA. Deepfake precisa de rótulo. Imagem gerada por IA também precisa de rótulo. E texto de interesse público gerado por IA também precisa avisar. Ponto. E o quarto, risco mínimo, filtro de spam, IA em jogo, recomendação de produtos, por exemplo, no e-commerce. Isso não tem nenhuma obrigação específica. Pergunta prática para saber onde o seu caso se encaixa. Essa IA decide algo sobre a vida de uma pessoa, por exemplo, contratação, crédito, benefício, punição, acesso? Se sim, provavelmente é alto risco e você precisa ter a cabeça no lugar. O cronograma da lei tem 5 marcos absolutos. Pode gravar agora comigo essas datas. A primeira, em agosto de 2024, a lei entrou em vigor formalmente. Já em 2 de fevereiro de 2025, as proibições passaram a valer.
e entrou obrigação que pouca gente está cumprindo, chamada de IA Literacy. Todo funcionário que opera IA na empresa, ele precisa ter treinamento formal registrado sobre o uso. Limite e risco de tecnologia. Não é curso opcional, é requisito. Já em 2 de agosto de 2025, entrou regras para modelos de propósito geral, governança e sanções. Já em 2 de agosto de 2026, o grosso da lei entrou agora em vigor. Sistema de alto risco, listado no anexo 3, ele precisa estar em conformidade. Já para o próximo ano, em agosto de 2027, o sistema de alto risco embutido em produto regulado, que é o anexo 1, e as regras plenas do artigo 6. Traduzindo, se você toca alto risco, a data que importa é agosto de 2026. Não tem período de graça depois dessa data. Um pedaço da lei impacta você mesmo que você não construa IA nenhuma. Chama GPAI, Modelo de Propósito Geral. Por exemplo, o GPT, o Claude, o Gemini, o Llama, Mistral, as IAs que toda empresa de qualquer tamanho usa no dia a dia. Provedor de GPAI, como OpenAI, Anthropic ou Google, tem obrigação de publicar documentação técnica, publicar resumo dos dados usados no treino e respeitar direito autoral europeu, e informar quem integra o modelo em produto. Modelo com risco sistêmico tem obrigação extra: avaliação de modelo, red teaming, mitigação de risco sistêmico, reporte de incidente grave e cibersegurança reforçada. Como que isso te afeta? Se a OpenAI ou a Anthropic não cumprir na Europa, a ferramenta que você usa aqui pode mudar de comportamento, ficar mais cara, ganhar rótulo obrigatório ou sair do ar em um país específico. Isso aconteceu com o Gemini lá na Itália em 2024 e pode acontecer também mais vezes. Aqui é a parte que dói. 3 faixas de multa. Sempre o valor entre a porcentagem do faturamento global e o valor fixo. Prática proibida. Até 35 milhões de euros ou 7% do faturamento global. É 20% a mais que a GDPR, que já era pesada. Descumprir de obrigações de alto risco, ou GPAI, até 15 milhões de euros ou 3% do faturamento global, ou seja, multas pesadíssimas. Informação incorreta para a autoridade, até 7,5 milhões de euros ou 1%. Startup e empresas pequenas pagam o menor dos dois valores, não o maior. Ajuste para não quebrar a operação pequena, mais 7,5 milhões de euros para a empresa média brasileira é fim de negócio. Aí a pergunta que te interessa para quem está no Brasil. E aqui? A PL 2338 já está no Senado, a estrutura é copiada do IA Act, risco graduado, obrigação proporcional, autoridade nacional de fiscalização, a tramitação anda em ritmo político, então o prazo é incerto, mas o modelo já está desenhado. Historicamente, quando a União Europeia move a agulha em tecnologia, 4 coisas acontecem no Brasil. 1. O cliente europeu passa a exigir conformidade do fornecedor brasileiro, mesmo antes de a lei brasileira sair, isso já está acontecendo agora. 2. Empresa multinacional que opera aqui e adota o padrão europeu com piso global, porque é mais barato do que manter 2 sistemas. E o 3, o Ministério Público começa a usar texto europeu como referência de boa prática em processo civil. E o 4, alguns anos depois, o Congresso aprova a versão brasileira quase decalcada. Foi assim com a GDPR e vai ser assim com o IA Act. Se você chegou até aqui, provavelmente a sua empresa tem IA em algum lugar. Deixa eu te dar 4 perguntas que resolvem 80% do diagnóstico. A primeira: onde a IA aparece na sua operação? Ferramenta, produto, processo interno? O 2. Quem opera ferramentas e tem prova de treinamento sobre o uso e limites dessa ferramenta? E o 3. Alguma dessas IAs entrega decisão sobre a vida de uma pessoa? Contratação, crédito, benefício ou atendimento? E o 4. Seus fornecedores de IA cumprem o IA Act do lado deles? As respostas dessas 4 perguntas mostram se você já está em conformidade ou se vai ter que correr atrás. Não é auditoria, é higiene de operação.
Quem estudou o GDPR no tempo certo teve 2 anos para ajustar antes da LGPD virar realidade aqui. E quem esperou virou incêndio de compliance. E com o IA Act é a mesma janela. O tempo de estudar é agora, enquanto ainda não é urgência.